Estamos iniciando o nosso quadro de entrevista da TV Cine Médico. Queria cumprimentar os internautas e o público que nos assiste. Hoje o entrevistado é o Dr. Renato Maia Guimarães, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Medicina Geriátrica, coordenador da linha de cuidados, pesquisa e educação permanente em saúde do idoso, da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, presidente da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de 1997 a 2000, professor voluntário de Geriatria da Universidade de Brasília de 1990 a 2010. Dr. Renato criou e é chefe do Centro de Medicina do Idoso do Hospital Universitário de Brasília. Foi chefe de 2003 a 2010. Coordenador do Centro de Referência para a Doença de Alzheimer no Hospital Universitário de Brasília, também no período de 2003 a 2010. Atualmente é acadêmico titular da Academia Amazonense de Medicina, da Academia de Medicina de Brasília e o atual presidente da Academia de Medicina de Brasília. E o senhor é portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença que tem trazido uma certa limitação. Nós queríamos que o senhor falasse sobre esse quadro, quais as dificuldades, qual o desafio que o senhor tem hoje. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui na TV Cine Médico. Realmente a vida, nós não podemos dizer ou classificá-la como um mar de rosas. A vida tem as suas surpresas. E eu, que sou especialista em doenças crônicas, acabei sendo acometido por uma doença crônica. E eu, que sempre falava em independência e autonomia, acabei vendo a minha autonomia e a minha independência limitadas. Isso é bom para nós médicos aprendermos que o que acontece com o outro pode acontecer conosco também. Nós médicos, às vezes, nos julgamos super fortes, super saudáveis e não somos. Então a vida me ensinou isso. Tem uma doença muito grave que, felizmente, no meu caso, evolui muito lentamente. E eu tinha duas decisões, Gutenberg. Ou eu me entregava e ficava em casa assistindo a sessão da tarde, todos os dias, acordando às 10, assistindo a sessão da tarde, me tornando um morto-vivo dentro de casa, eu continuava minha vida. Eu optei pela segunda, a continuar minha vida enquanto eu puder. Aliás, nesse particular eu tenho um grande exemplo, que é o Stephen Hawking, que é aquele físico inglês que teve o diagnóstico aos 21 anos, com a sobrevida de 2, segundo falado, na Universidade de Cambridge. Viveria mais 2 anos e hoje ele tem 73 anos e continua ativo. Os músculos, os movimentos se foram, mas a cabeça é das melhores do mundo. Presidente, a dificuldade hoje na assistência à saúde do país, notadamente aqui no Distrito Federal, tem causado uma série de dificuldades para a população. Como é que é a assistência a essa doença na saúde pública, notadamente no Brasil e no Distrito Federal? Especificamente para essa doença, devido ao interesse de um colega no Hospital Regional da Asa Norte, fundou-se até um ambulatório para orientação, o que é extraordinário, o que é algo que deve ser reconhecido e tudo. Mas, de um modo geral, quando eu saio do diagnóstico específico e entro para o diagnóstico genérico, vamos falar em incapacidade, aí o nosso sistema de saúde tem muito ainda que fazer. E não apenas o sistema de saúde, porque para se chegar a um ambulatório, para se chegar a um hospital, nós temos que usar transporte, nós temos que passar por calçada, nós temos que entrar portas. Calçadas, transportes e portas são extremamente contrários à pessoa que tem qualquer dificuldade. A mobilidade não está preparada para quem tem limitações. Nenhuma. E há uma coisa que eu aprendi depois que eu perdi a minha arrogância de independente,
é que em 90% dos banheiros a cadeira de roda não entra. Porque os arquitetos, não sei porquê, ninguém nunca me explicou, resolveram que porta de casa tem de 70 a 80 centímetros e porta de banheiro 60. 60 centímetros, nenhuma cadeira entra. Mas os arquitetos não têm uma resposta. Virou algo que assim, todo mundo faz assim, vamos fazer. Esses são maiores empecilhos, porque quem não passa por isso não chega a um posto de saúde. Entrar no ônibus, então, é algo nós vamos caracterizar como uma aventura. Brasília foi uma cidade modesta, é uma cidade moderna, mas reconheçamos que foi criado para o cidadão independente, jovem ativo, mas oferece algumas dificuldades para a pessoa que tem limitação, qualquer tipo de limitação. Primeiro, sair de uma super quadra não é fácil. Não é uma coisa fácil. Segundo, o sistema de transporte é complicado. E assim sucessivamente. Ainda que o nosso querido Niemeyer tenha dado demonstrações inequívocas que gosta de rampa, os demais arquitetos não suportam rampa. E nós temos uma situação muito interessante em Brasília. A maior parte das casas do Lago Norte e Lago Sul tem 2 andares, com escadas por segundo. Só que os proprietários construíram a casa e envelheceram. Muitos não conseguem subir para o 2º andar mais. Então, os elevadores têm que ser colocados ou a casa tem que ser abandonada. A questão da longevidade é um aspecto que nós temos que pautar no nosso programa, inclusive, para falar sobre isso. Se preparar para a longevidade, que é um fato hoje. A esperança de vida em Brasília, ela é a maior do Brasil. Está em torno aí, chegando aos 80 anos. Então nós estamos, a mulher, a menina que nasceu hoje no Brasil, em Brasília, está chegando aos 80 anos. Então é uma cidade nova, cheia de velhos. E interessante, você tem áreas de Brasília, como o Lago Sul, a Asa Sul e o Cruzeiro, que são extremamente envelhecidos. São as áreas primeiramente ocupadas, são extremamente envelhecidos. E agora nós temos que conversar em Brasília sobre o que significa isso para uma cidade. Nós não temos políticas públicas voltadas para o perfil etário da população. Nós precisamos saber que política pública vai além do baile de debutantes, vai além da festinha, vai além de chamar vovozinho e vovozinha. Política pública. É uma coisa mais séria, atividades preventivas, atividades de assistência quando necessário. E não me venha com essa história de criar hospital geriátrico. Lugar da pessoa mais velha em casa, com infraestrutura para ficar em casa, com atendimento domiciliar e essas coisas. Porque tem sempre alguém que vai falar, vamos fazer um hospital geriátrico. E Brasília tem esse projeto. Presidente, mas falando da Academia de Medicina de Brasília, eu gostaria que o senhor, em breve palavras, comentasse aqui para a gente, para os nossos internautas, o seu projeto frente à Academia. Muito obrigado. Bom, primeira coisa é reconhecer que em Brasília nós temos um sindicato médico muito forte, uma associação médica muito forte e um CRM muito ativo. Então nós seríamos a 4ª instituição na área e nós temos bons exemplos a seguir. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer, é preciso que os internautas saibam que a Academia de Medicina de Brasília conta com total apoio do sindicato, que nos cede as suas instalações graciosamente, sem ônus, por entender que essa é uma atividade que tem que prevalecer. Para que serve uma academia? Basicamente, eu vejo duas ações. Primeiro, é a preservação da memória da medicina em Brasília. Eu diria até um pouco mais do que medicina, na saúde. Infelizmente, o Brasil é um país que tende a passar uma borracha no passado. O que passou, passou, nomes são esquecidos, e uma função da academia é preservar a história, preservar o nome para outras gerações. O segundo ponto da academia é que o acadêmico é uma pessoa que já tem uma certa idade, um grande número aposentados, a quase totalidade já realizados profissionalmente realizados. Então são pessoas que podem ter discussões menos apaixonadas, mais isentas, e uma opinião completamente
verdadeira, honesta sobre temas. Então, a academia tem essa oportunidade, que quando faz uma crítica à política de saúde, se a crítica for feita, entenderem que essa academia está fazendo essa crítica isenta da paixão sindical, isenta da paixão da especialidade, isenta da paixão salarial, vamos assim dizer. Porque essa é uma opinião que tem que ser considerada. Essa opinião ela é expressa não apenas por mim ou por você, que também é acadêmico, mas através de reuniões, através de discussões. O que eu planejo é tornar essas discussões bem ativas, interessantes, que a gente possa atrair muito mais pessoas. E outras coisas também é atrair os médicos para participarem da academia também, que é uma participação importante. E dentre as atividades, nós vamos estar desenvolvendo, primeiro, investimento na memória da academia. Nós estamos criando agora o que nós estamos chamando de copatronos. Os patronos das nossas cadeiras na academia são médicos que contribuíram para a formação dos fundadores ou para a saúde no Brasil. Mas agora o copatrono vai ser um médico de Brasília. Vai ser de Brasília. Nós vamos fazer um registro eletrônico da memória de todos os médicos que passaram em Brasília. Nós vamos investir em áreas que a academia pode contribuir, como qualidade de medicina, como discussão. Isso é que eu ia abordar, a participação ativa nas políticas públicas de saúde. Nós estamos vendo aí uma discussão na alteração da grade curricular das escolas de medicina, com foco apenas na atenção primária, que é importante, nós reputamos que a atenção primária é fundamental, mas que está se fazendo sugerindo-se uma série de alterações na grade curricular das escolas de medicina com foco ideológico, com a visão política ideológica. Esse é o problema. E não focada num perfil epidemiológico do país. Exatamente, porque nós precisamos de políticas de saúde, mas não precisamos de política na saúde. Isso é algo que nós temos que deixar bem claro. Muito menos ideologia. A única ideologia que a gente tem que ter é que, em primeiro lugar, é uma assistência de qualidade, uma assistência que realmente resolva os problemas, ou pelo menos atenue os problemas que é procurado. As faculdades de medicina no Brasil passam por uma crise. Aparentemente, houve uma decisão de governo que o problema de saúde no Brasil é número de médicos. Então, nós estamos passando de 200 escolas de medicina. O que é um engodo, que é um equívoco, ou então é um discurso orquestrado. Nós sabemos que o Brasil tem número de escolas de medicina suficiente e que nos próximos 5 anos nós vamos ter médicos em excesso. Pois é, esse é um problema. A questão de saúde, ela transcende ao médico. Saúde é mais complexa. Ainda outro dia eu falava na minha posse que, no caso, por exemplo, da falta de controle de políticas de controle de resíduos sólidos, da falta da educação para não acumular objetos, a falta de saneamento e tudo, surge a zika. É uma doença... E o que serve o médico? Nesse caso, o médico só vai fazer o diagnóstico de microcefalia. O atendimento coletivo. Pois é. Então o médico vai fazer isso. Ora, que prova que a saúde, ela começa muito antes. Ela começa no saneamento, ela começa na educação, ela começa numa boa nutrição e, fundamentalmente, numa boa escola. Quer dizer, tudo isso tem que ser analisado. Agora, precisamos de bons médicos. Havendo uma política sanitária eficiente, essas doenças não estariam surgindo com a violência que nós estamos vendo, os casos que estão acontecendo no Brasil e na cidade. As discussões e a participação da Academia de Medicina nessas polêmicas é muito importante, porque nós temos na academia a inteligência da medicina da cidade. Nós temos na parte de infectologia o Dr. Pedro Tauil como um exemplo, discutindo, falando sobre dengue, e que nós não somos,
nós, eu digo a academia, não é consultada, né? Eu tive recentemente, nós temos o prêmio TVC de Médico, e nós fomos buscar, na última edição, exemplos na academia para mostrar que as entidades médicas têm os valores, têm o conhecimento e que não está sendo solicitado. Portanto, nós achamos que é importante a participação proativa da Academia de Medicina nessa discussão. É fundamental. Eu acho que essa dinâmica do proativismo é fundamental, e é que eu falo, nós está temos presente na sua gestão. Seguramente. Eu tenho como exemplo, para citar, tanto a ação do sindicato quanto a ação da Associação Médica, que são muito proativas. Então, a academia, dentro das suas características, ela tem que ser também proativa. Nós não podemos deixar que absurdos continuem a ser propostos ideologicamente, como trazer esses médicos de Cuba da maneira como foi feito. Não quero entrar aqui da maneira como foi feito. E ainda esse aumento do número de escolas de medicina com currículos que nós não sabemos quais são. Nós não devemos nos contentar em formar médicos de pés descalços, como a China fez uma época. Nós precisamos de médicos. É claro que nós não precisamos formar especialistas na universidade, na faculdade, mas precisamos de bons médicos. E também sou um crítico mesmo em relação a isso, da excessiva tecnologia na área da saúde. Não adianta excessiva tecnologia com mau médico, que a única coisa que ele faz é piorar a sua assistência em detrimento da tecnologia. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, presidente. Eu gostaria de deixar registrado aqui que eu tomei conhecimento passei ali a conhecer, quando o médico do trabalho da Telebrasília, no início da década de 80, quando você ia ao auditório da Telebrasília dar palestras. Fazia parte da nossa programação. Na época eu era o médico coordenador na medicina do trabalho, na medicina ocupacional da Telebrasília. Já se vão aí umas 2 décadas, né? Bem, encerramos o nosso programa com as considerações finais do Dr. Renato Maia Guimarães sobre a esclerose lateral amiotrófica e sobre a sua gestão frente à Academia de Medicina de Brasília. Bom, muito obrigado à TV do Sindicato Médico. É sempre um prazer estar aqui. A minha função como estar com a doença grave, ocupando uma posição e estar aqui falando, é mostrar que todos nós, independente do nosso quadro, podemos ajudar. Repito aqui algo que eu disse na minha aposta na Academia de Medicina, que a vida não é questão de biologia, é uma questão de biografia. A biologia de anos é uma coisa, a biografia não é mestrado, doutorado. Biografia é ser boa pessoa, bom pai, ser bom irmão, bom cidadão, bom presidente da academia, bom presidente do sindicato. Quer dizer, a biografia é tudo isso. E é isso que é o mais importante. Quanto à academia, eu terei que prestar contas não apenas aos meus colegas acadêmicos, mas a essas instituições médicas que trabalham com tanto entusiasmo e que nós temos que copiar, que são o Sindicato Médico e também a Associação Médica de Brasília. Encerro o programa agradecendo a assistência e convidando-nos para participar da TVC de Médico na próxima terça-feira, que eu conto com a presença de vocês, com a assistência de vocês. Muito obrigado a todos.